Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Matemática Piauiense. Eu sou a professora Vitória Maria, graduanda do curso de Licenciatura em Matemática do IFP Campus Floriano, e estou aqui para comentarmos a respeito da matemática financeira, a sua introdução, especificadamente sobre o seu contexto histórico. Mas deixo o meu convite para que vocês possam assistir às próximas aulas a respeito da disciplina. Espero que vocês se sintam motivados. Nessa primeira aula, eu quero responder aquela clássica pergunta quando a gente inicia um conteúdo matemático. Professora, e de onde foi que veio isso? Vamos lá entender um pouquinho? A história da matemática financeira, ela começou há milhares de anos atrás. Os primeiros modelos de comércios existentes eram baseados no sistema de troca entre produtos, onde cada um tinha um valor pré-definido, e as trocas elas buscavam sempre equiparar esses valores. Esse modelo deu origem à palavra salário, já que, por ser muito valioso na época, o sal era um produto muito utilizado nas trocas. Trouxe aqui um exemplo de civilização antiga que fazia uso dessas trocas. Era ela a civilização dos Sumérios. Eles registravam as operações financeiras em tábuas, como as faturas, as escrituras de vendas e notas promissórias. Nessa época, o empréstimo de sementes era cobrado como uma parte da colheita seguinte, o que já era uma forma de pagamento de juros. Gravar bem essa palavrinha que aparece muito aqui na matemática financeira e que vocês vão poder conhecer como é que a gente calcula esses juros. Mas voltando para a civilização dos Sumérios, ali eles não tinham uma moeda de troca, então, infelizmente, eles se utilizavam do escambo. Já as moedas que conhecemos hoje, elas tiveram seu surgimento na Lídia, a atual Turquia, ainda no século VII a.C. Porém, diferentemente das atuais, que são feitas de níquel, aço e bronze, essas moedas elas eram feitas de prata e de ouro. Com o passar do tempo, surgiu, claro, a necessidade de guardar essas moedas em locais seguros. E foi diante desse cenário que surgiu os primeiros bancos, sendo o papel de banqueiro desempenhado por negociante. Por quê? Porque esses negociantes, eles eram membros da sociedade que tinham as condições de terem cofres e guardas às disposições, exatamente pontos primordiais necessários para a segurança dessas moedas. Uma curiosidade é que o desenvolvimento comercial do mundo, exatamente com a comercialização de ouro e de prata, ele possibilitou, ele favoreceu que os países desenvolvessem suas próprias moedas. Mas, como estas eram de circulação local, acabou que a diferenciação entre as moedas de países vizinhos, ela tornou-se um problema para as relações comerciais. Como é que eles iam fazer para diferenciar quais delas valiam mais? Por exemplo, em quantas moedas de Vitória, que seriam minhas, eu poderia trocar pelas suas? Então, assim, surgiu um ponto importante, uma pessoa importante, que eram os tais cambistas. Eles eram responsáveis pelas trocas entre as diferentes moedas. E após um tempo, eles passaram também a guardar e emprestar dinheiro. Essas pessoas, elas ficavam em bancos de madeira. Daí surgiu de forma bem simples e espontânea, o termo banco, que refere-se às instituições financeiras que conhecemos hoje. Então, pessoal, eu deixo claro nas minhas falas
que no decorrer dos anos, a economia ela evoluiu e com ela a matemática financeira, o que possibilitou a resolução de situações até então inimagináveis de serem solucionadas. Hoje, os bancos eles possuem técnicas financeiras aprimoradas para essas operações, que foram possíveis por meio exatamente da disciplina de matemática financeira, englobando ganho de capital, financiamento, descontos comerciais e entre outros. Como vocês podem ver, a matemática financeira ela esteve presente durante todo o desenvolvimento da humanidade e ela não para de evoluir. Um exemplo disso é o Internet Bank. Quem foi que imaginou não precisar ir mais na agência presencialmente? Conseguir fazer uma transferência por meio do celular. Então, o que a gente entende? A gente entende que a matemática financeira ela não é um conceito para estar só nos livros. A gente vivencia a matemática financeira no nosso dia a dia. E a prova disso é que ela esteve dentro da sociedade desde muito cedo e ela só tende a evoluir. Então, daí, a gente vê a importância de estudar essa disciplina, porque é uma forma de entendermos as nossas próprias relações comerciais. É quando você vai ao mercadinho e faz uma compra para você saber qual foi o seu troco. É quando você é um microempresário ou está começando nesse ramo para saber quantos de juros você pode colocar ali naquele produto. Nessa sequência de vídeos, a gente vai ver os principais tópicos da matemática financeira, como os juros compostos, os juros simples. Para isso também a gente vai estar preparando uma revisão de conteúdos básicos, como a regra de 3 simples e proporção. Tudo isso que é abordado no ensino médio e que às vezes a gente não dá atenção, mas que a gente pode aplicar na nossa vida cotidiana. Aqui, então, eu me despeço de vocês. Espero que vocês sintam-se motivados a assistir às próximas aulas, como eu bem já comentei. Quero ter respondido a dúvida inicial, né, de que onde foi que surgiu a matemática financeira. E no mais, bons estudos. Curtam o canal, acompanhem, inscrevam-se. Boa sorte!